O tema desse semestre tem sido a palavra de Deus e a espiritualidade cristã. Sem sombra de dúvida, a palavra de Deus é um instrumento revelador de Deus a nós, eficaz, suficiente, que nos conduz a conhecermos a Deus, a sermos salvos por Ele, como também é a palavra que nos ensina a viver como servos salvos. Deus, com a sua palavra, Ele tem conduzido-nos como igreja na sua presença. E até aqui nós estudamos alguns assuntos bem interessantes, falamos sobre a palavra de Deus na prática, falamos a respeito da palavra de Deus e o próprio Deus, a sua autoridade revelada na palavra e dando à palavra essa autoridade. Nós vimos que essa palavra de Deus, ela é inerrante e ela é infalível. E vimos que ela é propriamente a verdade de Deus revelada a nós. E a semana passada, o pastor Jairo nos falou da relação que existe entre a palavra de Deus e a salvação. E nós vimos que é impossível sermos salvos sem conhecermos o Deus revelado na palavra. E esse é o maior objetivo de Deus na sua palavra, nos levar a conhecê-lo. E é um conhecimento que, quando a palavra de Deus fala a respeito de conhecer a Deus, não é um conhecimento puramente intelectual, mas quando a Bíblia fala de conhecer a Deus, é conhecer a Deus na sua intimidade, conhecer a Deus como Salvador, conhecer a Deus como aquele que age a nosso favor. E a partir de agora nós vamos entender um pouquinho mais, e vamos entrar um pouquinho mais a respeito dessa revelação salvadora de Deus. Como Deus age nos salvando. Eu não sei como você tem entendido a salvação, mas a salvação, ela é uma obra perfeita de Deus a nosso favor. E quando nós vamos olhar para a Bíblia e olhamos para a Escritura, nós vamos ver que é uma obra que começa na eternidade e que termina na eternidade. A palavra do Senhor, ela diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos salvos. E a palavra de Deus diz que essa salvação, ela tem a ver com viver eternamente com o Senhor e com todo o povo de Deus. Então ela começa na eternidade e ela nos conduz à eternidade. Mas essa salvação também opera ou é operada por Deus nas nossas vidas hoje. E como é que é esse processo? Nós sempre dizemos que quando nós cremos, nós somos salvos. E isso é correto. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que nós seremos salvos. Que isso tem a ver, por exemplo, com a volta de Cristo. Então, o que percebemos é que a Escritura, ela nos fala de um evento já ocorrido na cruz, por exemplo, quando Cristo ali nos salvou. Nos fala de um já, na medida em que, quando cremos, a obra de Cristo é aplicada na nossa vida e somos salvos. Nos fala de um já que tem a ver com a justificação, que é o ato de Cristo nos justificar diante do Pai. Mas a Escritura também nos fala de uma obra que está sendo realizada e que futuramente será concluída e que nós experimentaremos dela plenamente. Então, falar de santificação é falar de um processo gracioso de Deus, que começou na eternidade e que nos conduz até a eternidade na sua convivência salvadora, na sua convivência transformadora. E hoje nós vamos falar de algo muito interessante e muito importante, que é a regeneração e o novo nascimento. E antes da gente caminhar um pouco mais a respeito desse tema tão desafiador, a relação da regeneração, o novo nascimento e a Escritura,
Nós vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela bênção de termos a Tua palavra como verdade. E de termos, ó Pai, na Tua palavra, o ensino a respeito da obra transformadora que o Senhor opera no nosso coração, ó Pai, de forma direta, de forma, ó Pai, a tirar de nós aquela expectativa de morte, de ausência de comunhão contigo, para uma expectativa e uma existência de vida e intimidade com o Senhor. Esteja abrindo a nossa mente com Teu Espírito, iluminando-nos, ó Pai, para compreendermos esta parte preciosa e perfeita do Senhor nas nossas vidas, para a nossa salvação. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, quando nós falamos a respeito de regeneração, esse é um conceito que teologicamente tem gerado uma divisão de opinião dentro da teologia ou de correntes teológicas. A teologia reformada entende que a regeneração ela é um ato de Deus que ocorre na nossa vida e que torna possível todo o desenvolvimento da nossa salvação. Ou seja, é um ato de Deus em nós, onde o Senhor aplica o princípio de vida onde não tinha vida. Indo para a nossa definição, então, a primeira coisa que nós vamos ver é que a regeneração, ela pode ser definida como a comunicação de vida. E quando se fala de vida aqui, é vida espiritual. Porque todas as pessoas podem dizer, olha, estou vivo. Até mesmo o incrédulo pode dizer, eu estou vivo, eu tenho vida, eu tenho existência. E quando normalmente se fala de vida no sentido geral, tem a ver com existência. O ser humano, ele existe. Ele tem um período que ele deixa de existir. Só que nós estamos nos referindo aqui à vida espiritual. Então, quando o texto bíblico fala a respeito de regeneração, ela está se referindo ao ato de Deus de comunicar vida àquele que espiritualmente estava morto. Isso nós compreendemos na medida em que nós andamos pela Bíblia, e nós vemos que o homem, a partir do momento que ele peca, Adão, como representante de toda a raça humana, ele traz morte espiritual para si, e traz morte espiritual como consequência para toda a raça humana. Até mesmo o Senhor coloca Adão fora, tanto ele como Eva, para fora do jardim do Éden, para que eles não estivessem comendo da árvore, que é a árvore da vida. E nós vimos isso semana passada aqui, o pastor Jair nos explicou claramente qual é a implicação desse ato disciplinador de Deus, para que o homem não tomasse da árvore e não comesse. Aquilo ali é um ato punitivo de Deus, mas ao mesmo tempo é um ato gracioso de Deus, onde Ele estava nos ensinando da consequência do pecado e da necessidade que nós temos dEle para a nossa transformação e para que nós pudéssemos, através dEle, novamente termos comunhão com Ele eterna. Então, quando a gente fala de regeneração, nós estamos falando, no aspecto espiritual, da comunicação de vida espiritual àquele que não tem vida, que morreu espiritualmente, e que agora, por causa dos seus delitos e pecados, estão mortos, precisa de uma intervenção graciosa de Deus na sua existência. É uma existência de morte, é uma existência de ausência de comunhão com Deus. Quando a Bíblia fala a respeito de vida, ela liga Deus à vida. Sem Deus não existe vida.
Então, morte é a ausência da convivência com Deus, ou a ausência da intimidade com Deus. O Éden era um simbolismo disso. Quando o homem vivia e convivia com Deus no Éden antes do pecado, ele experimentava da intimidade com a vida, ou com Deus da vida. Quando Deus o retira do Éden, Deus está dizendo, você agora não tem convivência com a vida. Você tem uma existência sem a intimidade com a vida. Então a regeneração é uma religação com Deus. E isso nós vamos perceber que é uma ação graciosa de Deus a nosso favor. Eu não posso me religar a Deus. Eu não posso voltar a conviver com Deus baseado nas minhas qualidades. Eu não tenho nada que me resgata na intimidade com Deus. Então, quando a Escritura vai falar a respeito da regeneração, ela nos mostra que é uma ação ou uma obra de graça ou graciosa de Deus. E isso é feito através do Espírito Santo. Não é Deus simplesmente chegando e dizendo, você quer? Como se fosse uma oferta. Você pega ou deixa de pegar. Como existe um grupo teológico que entende assim, que a regeneração é uma ação do homem indo em direção a Deus, onde esse homem está aceitando ou agindo favoravelmente ao comunicado de bondade de Deus. Mas não é assim. O que a Escritura nos mostra é que é uma comunicação onde o pecador não tem vida, e a graça de Deus é inserida em nós pelo próprio Deus. E a partir daí, eu tenho vida. O pecador, ele é passivo nesse processo. Em que sentido? No sentido em que Deus, bondosamente, ele aplica a graça nossa na vida, a nossa existência. Ele insere aquilo que somente Ele pode nos dar, e nós não temos sozinhos. Então, é uma ação da graça sendo colocada sobre nós, a graça sendo aplicada sobre a nossa vida. E nesse sentido é que a regeneração é um ato divino onde eu sou passivo, e Deus é, pelo Espírito, ativo. Já disse isso algumas vezes e volto a dizer, é como se nós víssemos só os efeitos daquilo que Deus fez. Nós não temos a consciência de que Deus está vindo com o Espírito aplicar essa ação graciosa em nós. Mas quando Ele aplica essa ação graciosa em nós, nós sentimos os efeitos na nossa existência. Nós reconhecemos que alguma coisa nova aconteceu. Porque eu não tinha nenhuma disposição para com Deus. Eu não tinha nenhum entendimento da palavra. Até mesmo não tinha nem entendimento pleno de que eu era um pecador. E de que eu era desmerecedor. Mas quando o princípio de vida é aplicado em mim, eu reconheço a minha miséria, reconheço a santidade de Deus, reconheço a misericórdia de Deus, e diante disso, eu vou poder agir, porque a graça de Deus foi aplicada em mim. A outra corrente teológica, essa é a teologia reformada pensando. As outras correntes teológicas humanistas, elas entendem que a regeneração, na verdade, é o homem se autotransformando. E através da sua transformação, ele conquista de Deus a sua salvação. Ontem à noite, meu pai estava assistindo um programa de televisão, num canal cristão, e uma jovem cantora estava falando a respeito dos seus dons e dos seus talentos e da sua habilidade de escrever músicas evangélicas e
e de coisas assim relacionado ao seu ministério na igreja. E ela estava dizendo que o seu ministério na igreja se dava pela ação de Deus a favor dela, porque ela, pela sua obediência, alcançou de Deus a sua graça. Então Deus lhe dava agora a oportunidade dela servir no corpo de Cristo. Mas observa bem que ela dá a ideia de que é a ação dela que gera em Deus uma motivação de Deus conceder-lhe não só a vida, a transformação de vida, mas também um ministério cristão. E ela está completamente enganada. Porque nem a salvação, e muito menos o ministério, é concedido a alguém. Essas coisas não são concedidas por mérito, mas por graça. Por ação favorável ao homem que é pecador. Nós não conquistamos isso de Deus. Pois bem, tem um teólogo chamado Warfield, que ele define de uma forma muito interessante. Warfield é um teólogo reformado, antigo, bem antigo, e ele diz assim: a regeneração é uma radical e completa operação, a completa transformação operada na alma pelo Espírito Santo, em virtude da qual nos tornamos novos homens, não mais conformados com este mundo, mas antes, em santidade e conhecimento da verdade, criados segundo a imagem de Deus. Olha só, ele está mostrando exatamente tudo aquilo que significa a regeneração e onde ela desemboca. A regeneração, ela vai desembocar num novo nascimento. Eu sou gerado, o princípio de vida novamente é colocado em mim, e isso vai me dar um novo nascimento, e eu vou me tornar uma nova criatura. Por isso que nós vamos tratar de regeneração e novo nascimento. Essas duas coisas, elas andam de mãos dadas. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não? Então, vamos caminhando um pouquinho mais. Bom, então qual que é a ligação que existe entre a regeneração e a palavra? Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa ação regeneradora, ela se dá diretamente na nossa vida por ação do Espírito. Então, consequentemente, a conclusão que nós chegamos é: não é a palavra que nos regenera, é Deus quem nos regenera. Mas existe uma ligação entre a regeneração e a palavra. Todos os outros aspectos da salvação têm uma ligação direta com a Escritura. Já todas as ações de Deus na nossa salvação estão ligadas à Escritura. Mas a regeneração é ato direto. Por exemplo, a fé. A Escritura diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. A palavra de Deus diz que a santificação, ela ocorre como obediência à palavra. A perseverança, ela acontece como dependência do Deus da palavra. A justificação é também um ato direto de Deus sobre nós. Então, esses aspectos da nossa obra, da nossa salvação, elas estão ligadas à palavra no sentido de dependentes. Mas a regeneração não. A regeneração é ato de Deus onde Ele vem e aplica. Ele transforma. E essa transformação, ela é irreversível. Uma vez Deus agindo na minha vida, agiu. Salvou. Eu sou salvo. E ninguém mais pode me tirar das mãos de Deus. Eu me torno filho de Deus.
Eu me torno um instrumento da graça de Deus. Então, quando Deus nos salva através desse ato regenerador, essa obra me introduz numa salvação onde o processo não para. Por isso que nós dizemos que uma vez salvo, seremos sempre ou estaremos sempre salvos. Tudo bem, essa é a teologia reformada pensando. Existe uma teologia que pensa que podemos perder a salvação? Existe sim. A teologia arminiana, ela vai dizer que nós é que mantemos a nossa salvação através de um ato de fidelidade e que a fidelidade depende de nós. Nós cremos que a nossa salvação, ela é mantida por obra de Deus, que nos introduz na sua intimidade e que nos suporta, nos sustém, nos mantém na salvação. Pois bem, como eu lhes dizia, a fé e as outras bênçãos que nós recebemos de Deus são produzidas através da Escritura, da instrumentalidade da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é aquela que necessariamente nos regenera. Quem nos regenera é o Espírito Santo. Ele que aplica princípio em nossos corações. Como é que nós vamos entender isso? Vamos lá para João capítulo 3. Nicodemos vai visitar o Senhor Jesus. O texto aqui diz, a partir do verso de número 1, que ele era um fariseu, um homem da lei, que conhecia a palavra de Deus. E o texto diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus estava falando de coisas espirituais. Aquele homem tinha uma pergunta no coração, e Jesus sabia que ele tinha uma pergunta no coração, e a pergunta é, como eu posso ser salvo? E Jesus traz a resposta à pergunta do coração de Nicodemos. E a pergunta foi respondida da seguinte maneira, se alguém não nascer de novo, verso 3, não pode ver o reino de Deus. E ele vai dizer alguns versos para frente, o verso de número 5, que esse nascer é o nascer do Espírito. Se alguém não nascer do Espírito,
este não pode entrar no reino de Deus. Querido, sem a regeneração, sem o nascimento do Espírito, não existe vida espiritual. A minha vida espiritual, a sua vida espiritual, dependem do Espírito Santo de Deus aplicar vida em nós. Quando o texto fala a respeito do nascer do Espírito, está se referindo àquilo que é aplicado a nós para que haja nascimento. Como é que uma criança nasce? Uma criança, para nascer, ela precisa primeiro ser gerada. Ela precisa ser gerada. E ela cresce, ela é gestada, e aí ela nasce. Na vida espiritual, da mesma forma. Alguém é gerado e ele nasce de novo. Esse gerar é o que a Bíblia vai chamar de regeneração. O homem já existe, mas ele vai ser gerado espiritualmente de novo, e ele vai nascer de novo agora como nova criatura. Estas são expressões que nós vamos encontrar muito claramente no Novo Testamento. Então, quando Nicodemos está explicando isso aqui, o Senhor Jesus está explicando isso para Nicodemos, ele está querendo mostrar claramente que a regeneração é um ato espiritual. E para nós, dentro da teologia reformada, a regeneração é uma obra imediata, direta, sem o uso de outros instrumentos, nem mesmo a Escritura. A Escritura vai ser aplicada a nós para o novo nascimento. A Escritura vai ser aplicada a nós para que nos tornemos nova criatura. E é através da Escritura que nós vamos crer em Cristo. Ou seja, sem a regeneração, os meus olhos espirituais não vão entender a Escritura. Sem os olhos espirituais, eu não vou discernir minha realidade. E a regeneração é exatamente a ação do Espírito que me dá capacidade de discernir estas coisas. Então, qual é a primeira ação de Deus na salvação do homem? A primeira ação de Deus na salvação do homem se chama regeneração. É o ato introdutório da nossa salvação. E quem faz? Deus. Não é o homem que se introduz na salvação, mas é Deus que nos introduz na salvação. É Ele que gera vida aonde existe morte. Abre os olhos espirituais daquele que estava cego espiritualmente. Estão entendendo isso? Então, é uma ação direta. Pois bem, à luz disso, qual que seria então essa realidade? Olha só, no Antigo Testamento, Jeremias, ele diz assim, claro, como instrumento de Deus, como profeta, trazendo a palavra do Senhor. Deus diz assim, dar-lhes-ei coração novo para que me conheçam. Conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. O coração do homem, segundo a Escritura, segundo o próprio Deus, é duro, impenetrável, não consegue discernir coisas espirituais. E aí Deus vem e dá esse novo coração. Coração, como já lhes ensinei antes, é o centro da existência humana. Quando a palavra de Deus fala de coração, está se referindo à natureza, essência, aquilo que é mais interior.
Quando Deus vai nos salvar, a primeira coisa que Ele muda é exatamente esse lugar, que me habilita a crer. Mas ele só vai estar habilitado se ele for transformado. Então observa bem, se Deus não transformar meu coração, se Ele não agir na minha natureza caída, pecaminosa, eu não vou crer. Se Deus não agir na minha natureza, na minha alma, eu não vou discernir o meu pecado. Eu não vou discernir a graça de Deus. E eu não vou crer. Eu não vou compreender a Escritura, porque eu não vou discernir as verdades espirituais contidas na Escritura para a minha fé. Mas quando o Espírito de Deus aplica a vida, Ele me regenera, Ele me dá um novo coração, Ele me dá uma nova existência, Ele me dá uma vida, porque eu estava morto. Agora os meus olhos abrem, eu entendo a Escritura, eu conheço a Deus, conheço a minha realidade como pecador e posso, pela graça de Deus, crer nele. Então tudo começa nesse ato regenerador do coração. É Deus tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Essa linguagem metafórica aponta para a ação espiritual que Deus está fazendo em mim. Olha como Deus é bom. Isso se chama graça. É Deus agindo com graça a meu favor e a seu favor. Olha, quando a gente olha para Deus e vê o que Deus faz a nosso favor, e discernimos isso, a nossa atitude é de adoração. Mas para que isso aconteça é necessário que haja regeneração. Olha só o que diz G.T. Shedd, que não é o nosso Shedd, viu, que viveu entre nós, mas é um teólogo presbiteriano, que Pink está citando aí no seu livro chamado Espírito Santo. A nova vida não é comunicada porque o homem percebe a verdade, mas ele percebe a verdade porque a vida nova é comunicada. Perceberam? Entenderam? Olha, o homem não vai entender a verdade naturalmente, mas quando a vida é colocada sobre ele, aí sim ele consegue entender a verdade. Um homem não é regenerado porque ele creu em Cristo Jesus. Não é porque o homem acreditou em Jesus, ele tem a vida dele transformada. É o contrário. É porque Deus transforma-nos que eu creio em Cristo Jesus. É porque Deus age no meu coração e abre os meus olhos da alma, é que eu vejo Jesus. Entendo a obra de Jesus. Caio ao pé da cruz de Cristo, crendo no verdadeiro Cristo como meu Salvador. É Deus que nos prepara, é Ele que me qualifica, e eu creio. Oh Deus, muito obrigado. Como isso é maravilhoso. Ok. Então vamos lá. Tem dois textos na Escritura que acabam se tornando para nós um desafio. Um deles é esse de Tiago, capítulo 1, verso 18. O texto diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ok. O texto diz: Ele nos gerou pela palavra da verdade. Essa expressão aí, palavra da verdade, ou nos gerou pela palavra da verdade, no original, esse verbo, ele não significa necessariamente gerar. A transliteração aí ficou errado. Mas o texto dá a ideia de dar à luz,
Ou seja, nascer. O que Tiago está falando é que a palavra nos faz nascer pela palavra da verdade. Quem nos gera é Deus, mas através da palavra nós nascemos. Em que sentido? Através da palavra nós cremos. E quando nós cremos, nós nascemos de novo. Nós somos nova criação. Então, na verdade, esse verbo, ele não significa gerar, mas significa nascer. Mas na nossa tradução veio como gerar. E aí traz para nós um pouco de confusão. Um outro texto que nós temos é o de 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mediante a palavra de Deus, fomos regenerados. O verbo aqui empregado, mais uma vez, ele pode ser traduzido por, pois fostes regenerados. Mas a melhor tradução é, pois fostes nascidos de novo, porque o verbo ele não está dando a ideia de gerar, mas sim nascer, consequência do gerar. Portanto, no sentido mais amplo, a palavra, quando ela é aplicada pelo Espírito Santo de Deus, ela produz esse novo nascimento em você e em mim. Entenda comigo o que significa isso. O Espírito de Deus, ele gera discernimento agora em mim. Por quê? Porque o meu coração, que era todo corrompido, ele vai ser tratado. Jeremias diz que Deus, curando esse coração, ele na verdade está tirando o coração que era insensível às coisas espirituais, era de pedra, e está colocando um coração de carne. O meu discernimento espiritual estava completamente comprometido. Eu não podia compreender. O que eu não compreendia? Não compreendia Deus, eu não compreendia a palavra de Deus, eu não compreendia a minha miséria, eu não compreendia a necessidade do meu arrependimento, nada disso. Por quê? Porque eu era totalmente depravado. O pecado me comprometeu completamente. Mas quando o Espírito age na minha vida, trocando o meu coração, agindo na minha natureza, na minha essência, aplicando vida onde só havia morte, ele desvenda a minha alma. E eu posso conhecer a Deus, reconhecer minha realidade. A Escritura é pregada, e a Escritura que eu não entendia, eu passo a entender. E eu posso crer. E quando eu creio, eu me torno uma nova criatura. Eu nasci de novo. Ok? Observem bem qual é a ligação então existente entre a regeneração e a Escritura. Quando Deus me regenera, a Escritura é aplicada à minha vida. Porque agora eu entendo a Escritura. Porque eu agora tenho entendimento espiritual. Porque a minha natureza foi tratada. Eu já não sou mais um homem de natureza caída. Eu sou um homem de natureza caída, regenerada. Agora eu sou regenerado. Cuidado, já disse isso para os irmãos e vou repetir. Nós temos aquela ideia de dizer, oh Deus, eu sou miserável, eu não entendo nada, eu não presto para nada. Querido, cuidado para que nessa atitude você não despreze aquilo que Deus já fez na sua vida. Eu sei que você ainda precisa ser transformado e existe uma santificação que está sendo operada na sua vida. Mas você é um homem regenerado, você é um ser transformado, amado por Deus, cuidado por Deus, o Espírito Santo habita em você. E o seu valor hoje é muito maior do que aquele que você tinha antes da salvação.
Você é um abençoado, enriquecido, salvo. E isso é maravilhoso. Existem muitas coisas na minha vida que precisam ser tratadas, e eu digo, Senhor, desventurado homem que sou, continue a tua obra em mim, me perdoe pelos pecados que tenho cometido, mas ao mesmo tempo eu digo, Senhor, muito obrigado pela obra que o Senhor já fez, pela graça que já foi derramada, pelo coração que já foi transformado, pela presença do teu Espírito que habita em mim, pela continuidade da tua obra que me dá certeza da vida eterna, e ninguém pode tirar isso de mim, porque o Senhor é o meu Salvador. A regeneração, ela torna certa o desenvolvimento desse processo de Deus em mim, porque é Deus que faz essa obra em mim. E tudo começa com a regeneração, que abre o meu entendimento para que eu conheça a palavra, e para que eu, conhecendo, nasça de novo e seja uma nova criatura. Sendo assim, queridos, quando o Espírito de Deus, quando creio e o Espírito de Deus age na minha vida, ele vai agir de tal forma que ele vai me dar convicção. E convicção é fé. O Espírito de Deus vai me santificar. E como que o Espírito de Deus vai fazer isso? Ele vai usar exatamente a palavra de Deus como um meio, como um instrumento, pelo qual essa nova vida que a regeneração trouxe, produza frutos. Por isso que o Senhor Jesus diz que um cristão feito novo, ele tem que produzir frutos. Porque através do fruto você conhece a árvore. O cristão verdadeiro, ele não vive em pecado. O cristão verdadeiro, ele tem o seu coração incomodado quando ele está sendo conivente com o pecado. O Espírito Santo de Deus, ele faz com que a palavra, ela seja lembrada na hora certa, e eu possa viver segundo ela. É muito interessante quando o Senhor Jesus manda os seus discípulos pregar o evangelho a toda criatura. Lembram disso? Todo o poder me foi dado nos céus, na terra, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm. E eu vou estar com vocês até o retorno, até a consumação dos séculos. Ensinando-os a guardar. Essa é uma obra santificadora. Quando nós guardamos a palavra de Deus, ali no texto de Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 até o 20, que eu acabei de citar para vocês, o que o texto está dizendo ali é, mantendo a palavra através do Espírito na sua vida, para que no devido tempo, eu possa usá-la. Ensinar a guardar é ensinar a colocá-la no local usável. E quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus, porque ele me alerta com a Escritura, ele me adverte diante das circunstâncias e diz, olha, Deus já lhe disse, ensinando-nos a guardar a palavra que nos foi ensinada. A palavra de Deus é aquela que o Espírito usa para que nós possamos ter a nossa vida transformada, para que possamos viver como nova criatura, vivendo uma nova existência. Eu não sei como você analisa a sua vida antes de Cristo e a sua vida depois de Cristo, mas a Escritura diz que nós somos nova criatura. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, diz que essa nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E isso tudo se dá como? Através da palavra. Na medida em que Deus, com o Espírito, aplica a palavra em nós, e nós vivemos segundo a palavra.
Está vendo a ligação que existe entre o ato regenerador e a importância da palavra nas nossas vidas? Esse ato regenerador que nos leva a nascer de novo. Diante disso, vamos só, de forma assim, pontual, dar uma olhada naquilo que é chamado na teologia de novo nascimento. O que é o novo nascimento? A regeneração, como já ensinei para vocês, ela está ligada à concepção, à mudança de coração. Tirei um coração, coloquei outro. Estava morto, coloquei vida. Não existia, agora existe para Deus. Não tinha intimidade com Deus, agora tem. Então tem a ver com concepção. Mas o novo nascimento está relacionado com a manifestação dessa vida nova que foi colocada em mim. É quando isso brota, é quando isso vem à existência, é quando isso se torna realidade. Um cristão é nova criatura, ele tem um novo nascimento. E eu preciso me conscientizar disso. Queridos, nós estamos vivendo num tempo onde os cristãos, eles estão se acomodando, se amoldando ao mundo contemporâneo. Existem alguns modelos contemporâneos de igreja, onde a igreja tem que se moldar ao mundo. As pessoas têm que se moldar ao mundo. Elas têm que ser parecidas. E eles dizem, não, se nós formos diferentes, o mundo não vai querer a Cristo. Não vai amar a Cristo. Não vai crer em Cristo. Queridos, isso é mentira à luz da palavra de Deus. Porque quem convence o homem do pecado, da necessidade do arrependimento, de que Deus é a verdadeira vida e da fé que ele precisa de ter, é o Espírito Santo de Deus, não somos nós, e nem o fato de nós vivermos parecido com eles no mundo. Isso não é uma balela, é uma inversão de um princípio bíblico, teológico da regeneração. A igreja tem que falar uma linguagem que o mundo aceita, irmãos. A igreja tem que falar a linguagem de Deus. E o mundo não aceita. E nunca vai aceitar. Os homens só vão receber e aceitar a linguagem de Deus se forem regenerados pelo Espírito. E essa é a obra direta de Deus, imediata de Deus, sobre a vida daqueles que Deus resolveu amar antes da fundação do mundo. E a igreja não pode ter outra linguagem a não ser a bíblica, santa, pura, verdadeira, não pode mudar, não pode torcer, não pode transformar, não pode adulterar, não pode fazer nada disso. A Escritura, ela tem que ser exposta como ela é, como a verdade de Deus. E o próprio Deus diz que se nós mudarmos ela em alguma coisa, Ele mesmo é o Deus que vai punir. Eu fico imaginando que a igreja contemporânea, ela está sofrendo muito hoje por causa desse ato de juízo de Deus. E aquilo que tem sido chamado de crescimento de igreja para alguns, irmãos, não é crescimento de igreja. Apesar de que Deus está promovendo um crescimento de igreja muito verdadeiro hoje em dia, quando a igreja proclama o evangelho com fidelidade. Aí a linguagem do cristão é a linguagem do homem transformado e feito nova criatura. Mas ele é transformado pelo Espírito de Deus, que aplica a palavra de Deus e que nos faz ser segundo a imagem de Cristo Jesus. E eu fico imaginando até que ponto a igreja contemporânea tem a imagem de Cristo. Até que ponto os crentes hoje estão preocupados
em demonstrar Cristo no seu coração, no seu comportamento pessoal, na sua espiritualidade. Cristo, como Filho de Deus, foi o servo que nos ensinou que um verdadeiro servo de Deus, ele é obediente, e obediente até a morte. É piedoso. Jesus orava. Jesus ia ao templo para adorar ao Senhor. Ele conhecia a verdade do Pai e lia e refrescava o seu coração com essas verdades. E nós vemos crentes hoje que não estão preocupados com isso, em ter vida espiritual, em ler a Escritura, em orar, em buscar intimidade com o Pai através da fidelidade, através da obediência. Obediência que tem a ver com desgaste, com não se preocupar se o mundo crê ou não que sejamos cristãos fiéis. Na verdade, irmãos, hoje nós precisamos viver como Cristo. O novo nascido, ele tem um coração transformado para ser semelhante a Cristo. Quando Deus nos regenera, o que Deus está tendo como propósito é nos fazer novos. Nascermos de novo para vivermos em novidade de vida. Nós precisamos resgatar isso. Os crentes precisam ter a alegria de vir para a igreja. Domingo de manhã, irmãos, é dia de vir para a igreja. Escola dominical é instrumento de Deus para eu aprender a palavra de Deus. Durante a pandemia foi muito bom a internet. E eu fico pensando agora até que ponto ela é tão boa. Eu creio que para alguns ainda é. E sempre será, por circunstâncias específicas. Mas para alguns se tornou algo muito... Eu vou correr de expressões, porque eu posso pecar contra alguns. Mas pode se tornar algo preguiçoso. Eu estou abrindo mão de algo que poderia trazer crescimento para mim, para minha família, para os meus filhos. Essa é só uma ferramenta que eu estou me referindo, irmãos. Mas ela é tão importante porque ela é do dia do Senhor. E existe até mesmo uma lei do Senhor para o dia do Senhor. E não adianta você ficar correndo daqui para lá e falar que isso é legalismo, porque não é legalismo. A palavra de Deus diz, e o próprio Senhor Jesus disse que Ele não veio revogar a lei, mas Ele veio cumprir. E nos ensinar isso. Eu só estou dando um exemplo, irmãos. O novo nascido, ele tem prazer nas coisas do Senhor. Em investir, em se desgastar por isso. Quando Deus nos regenera, é para que sejamos nova criação, nova criatura. Tanto na regeneração, irmãos, quanto no novo nascimento, é obra de Deus. Nós recebemos de Deus. Nós recebemos graça de Deus. Eu preciso disso. Irmãos, não é a fé que nos regenera, mas é o Deus que nos regenera, que nos leva a crer nele. Quando Deus nos regenera e nos faz nascer, Ele nos leva a crer, nos leva a ser santos, a perseverarmos e a desfrutarmos da glória. Concluindo, irmãos, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, o texto diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são aqueles que receberam? O texto diz, a saber, os que creram no seu nome. E quem são estes? Os quais não nasceram do sangue, ou seja, nem da vontade da carne, não foi
por causa do homem, mas da vontade de Deus. O texto é muito claro. A regeneração, irmãos, o novo nascimento é obra de Deus na nossa vida, para que sejamos nova criação, novas criaturas, e possamos viver para a glória de Deus. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque através da Tua palavra nós aprendemos verdades tão importantes para a nossa vida cristã prática. E eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja nos dando a disposição, a fidelidade ao Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas limitações, os nossos pecados que tantas vezes temos que lutar contra eles. Mas, ó Deus, nos dê certeza de que o Senhor é Deus vitorioso e de que cada uma dessas coisas podem ser tratadas na Tua força, na Tua graça, no Teu poder. Que a Tua palavra é suficiente para nos conduzir. Continue a Tua obra em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez uma obra eterna para nos levar à eternidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos regenerou, nos deu um novo coração para vivermos para a Tua glória. Continua a Tua obra em nós, ó Pai. Dê prazer ao Teu povo na obra do Senhor em nós. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e consolação do Teu Espírito, Pai, esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.